Olá a todos e acho que já devem ter percebido que este vídeo de opinião, pelo menos pelo título ou pela thumbnail, de certezinha absoluta que já se deram conta de que neste vídeo de opinião eu vou falar de duas leituras que fiz durante o mês de junho e decidi juntá-las por razões muito fáceis de explicar, porque são duas obras de autores portugueses, porque foram as duas obras que eu li durante o mês de junho para o meu projeto, que não é bem projeto, mas para a minha vontade de todos os meses ler pelo menos uma obra de um autor português e de uma autora portuguesa, e por outro lado, estas duas leituras que fiz permitiram que eu participasse ou continuasse a participar, embora eu não tenha participado todos os meses e sei que não virei a participar todos os meses, em dois projetos muito interessantes de duas pessoas que eu sigo na medida do possível. Deveria seguir um bocadinho melhor, mas isso daria pano para outro vídeo que tem a ver com as minhas a minha pouca paciência para as redes sociais, mas isso ficaria por outro e ficará por outro vídeo que eu provavelmente não farei, mas pronto. Há duas pessoas que eu vou seguindo com alguma assiduidade no Instagram, sempre que lá vou, que não é muito, mas pronto. E falo-vos de dois projetos associados a autores portugueses. Por um lado, um projeto do qual eu já falei aqui várias vezes, que é o projeto da Ana Catarina, da página do Instagram Intermitências de uma Leitora, que nos leva a ler português no feminino durante todo o ano de 2021. Já é um projeto que vem de 2020. E para junho, uma das autoras escolhidas pela Ana Catarina era Isabel Rio Novo, e então eu participei nesse projeto com A Febre das Almas Sensíveis. E o outro projeto é do João, da página do Instagram Na Cama com os Livros. O projeto dele chama-se, eu depois deixo as hashtags aqui embaixo na caixa de descrição. O projeto dele, como eu estava a dizer, chama-se 12 meses, 12 portugueses, e o português, o autor português de junho era Walter Ugumem, e eu trouxe também da Biblioteca da Minha Terrinha, porque esta também o é. Trouxe da Biblioteca da Minha Terrinha esta obra que tem características infantis, mas que nada de infantil pouco ou nada tem, pelo menos para o entendimento de uma criança. Falo-vos de Serei Sempre o Teu Abrigo. E foram estas duas obras que eu li durante o mês de junho e quero falar um bocadinho convosco acerca delas. Não é a primeira vez que eu leio nem um autor nem outro, já li muito mais de Walter Ugumem, também tenho um espólio e uma obra bem mais extensa do que Isabel Rio Novo, mas como eu estava a dizer, não foi a primeira vez que eu li tanto um como o outro, e vocês sabem que Walter Ugumem é um dos meus autores portugueses contemporâneos favoritos. Mas falarei primeiro de Isabel Rio Novo, porque foi com ela que foi... Eu li em primeiro lugar Isabel Rio Novo e só no final do mês é que li Walter Ugumem, começando por ela. E esta obra é a segunda que eu leio de Isabel Rio Novo. Li em primeiro lugar O Rio do Esquecimento, e já quando li O Rio do Esquecimento houve coisas que me agradaram muitíssimo no estilo da autora, e houve outras coisas que senti que ficaram aquém, pelo menos para os meus gostos e para aquilo que eu procuro numa leitura. Mas como houve coisas que me agradaram muitíssimo, eu estava com algumas expectativas em relação a esta segunda obra, que já pelo menos suspeitava de antemão que teria características bastante semelhantes àquelas que eu tinha encontrado na primeira obra que li da autora, e que é O Rio do Esquecimento, que é esta obra que vocês encontram aqui na aba desta obra em questão. E aquilo que eu vos posso dizer sobre o que eu encontrei aqui dentro e que me levou a recordar O Rio do Esquecimento tem sobretudo a ver com o estilo da autora. A autora tem um estilo muito refinado, tem a linguagem que ela utiliza, é uma linguagem muito refinada, não é uma linguagem barroca, não é uma linguagem difícil de entender e intrincada, pelo contrário,
é uma linguagem simples, mas o tom é muito refinado e faz-me lembrar sempre autores mais clássicos portugueses, e isso continuou a maravilhar-me na leitura desta obra. Para além disso, o primeiro capítulo de A Febre das Almas Sensíveis é do melhor que eu já encontrei até hoje. É um primeiro capítulo brutal, maravilhoso, para além do estilo, aquilo que aborda é uma delícia e fez-me ficar extasiada e a querer avidamente continuar a leitura. E fui continuando a leitura muitas vezes com um sorriso nos lábios, porque esta obra aborda a febre das almas sensíveis, ou, se vocês quiserem, a tuberculose, e todas as pessoas famosas e não famosas que essa doença, que foi uma doença gravíssima no século XIX e ainda durante o século XX, todas as pessoas famosas e não famosas que essa doença ceifou, cujas vidas ceifou. E nós vamos encontrar aqui muito disso, e aquilo que me deixou embevecida e com um sorriso nos lábios foi toda a dedicação, todo o cuidado, todo o amor, todo o carinho que a autora coloca ao falar de nomes como Júlio Diniz, como Cesário Verde, como António Nobre e como outros autores talvez menos conhecidos da nossa literatura clássica e que infelizmente perderam a vida muito, muito cedo por causa da tuberculose. E aí foi isso, o carinho e a admiração que se nota evidentemente aqui, que a autora tem pela nossa literatura e tudo aquilo que ela me trouxe de conhecimento, coisas que eu já sabia, mas que fiquei a saber melhor, coisas que eu, por exemplo, não sabia e que me deixou muito, muito, muito interessada. Todo esse lado mais de não ficcionado foi aquilo que eu mais amei nesta obra, e se ela tivesse sido apenas isso mesmo, seria uma das melhores leituras que eu faria durante este ano 2021, sem dúvida alguma. Mas para mim o grande problema desta obra foi que aquilo que a autora dedicou ao lado ficcionado não fica de maneira nenhuma em equilíbrio com a parte não ficcionada. Eu continuo a achar, e já achava isso quando li O Rio do Esquecimento, que Isabel Rio Novo, como autora de ficção, não vai muito ao encontro dos meus gostos. Acho que a transição e a ligação que existe entre a parte não ficcionada e a parte ficcionada é interessante, mas depois o que ela pôs em prática, as personagens, a própria ação associada a essa trama ficcionada, não me entusiasmou de maneira nenhuma. Achei as personagens muito estereotipadas. Achei, por exemplo, que há uma personagem aqui que é a mãe do protagonista, que não havia necessidade de ser assim caracterizada, ou se queria que ela fosse assim, teria que explorar e teria que dar-nos muito mais profundidade para nós entendermos porque é que ela é assim. E todas as restantes personagens não me cativaram. Houve coisas que emigraram de O Rio do Esquecimento para esta obra em termos de construção da narrativa e de construção das personagens, e já tinha sido isso que eu não tinha gostado muito no Rio do Esquecimento. Voltei a não gostar aqui, e para além disso, nós podemos considerar que há dois tempos aqui, para além dos tempos da não ficção, há dois tempos aqui, um presente e um passado, e o presente foi muito, muito mal explorado e deveria ter sido muito mais explorado, porque tinha panos para manga para nos agarrar. E assim sendo, vocês consideram, ou pelo menos compreendem, que foi uma leitura, por um lado, muitíssimo boa, mas por outro lado, algo decepcionante. E isso faz com que eu, ao princípio, tenha pensado dar-lhe uma nota, mas agora que já se passou algum tempo depois da leitura desta obra, eu tenha refletido e tenha chegado à conclusão de que não consigo dar mais do que um 7 em 10 a esta obra. É uma obra que poderia ser muito melhor para mim se a autora só se tivesse debruçado
na parte da não ficção, que aí sim ela é exímia na forma como nos engrandece toda uma panóplia de autores clássicos da nossa literatura mais presente, do século XX ou do século XIX, e que para mim são brilhantes por si só e que para mim são matéria mais do que suficiente para uma obra como esta. A parte da ficção não me apelou nem me agradou muito, ok? 7 em 10. Já Walter Ugumem li-o no último dia do mês, ou seja, ontem, dia 30 de junho, e foi a melhor forma de terminar o mês. Que coisa maravilhosa é esta obra, que maravilha é isto. Mais uma vez eu delicio-me e babo, literalmente babo, com o estilo de Walter Ugumem. Eu sei que poderá haver pessoas que não gostam, mas este estilo de Walter Ugumem, a maneira como ele trabalha as palavras, que não precisa de trabalhar de uma forma muito intrincada, que não o faz, mas a maneira como ele trabalha as palavras, como ele trabalha as frases e os sentimentos que ele coloca lá de uma maneira tão magistral, é impossível não nos rendermos àquilo que ele escreve. É certo que ele tem uma outra obra que não me agradou tanto, mas esta é uma pérola, é uma preciosidade que se lê muito rapidamente, mas que ao mesmo tempo tem aqui, à medida que vamos encontrando os textos, tem ilustrações do próprio autor que são uma maravilha. Podem considerar que são assim um bocadinho rústicas e pouco finalizadas, mas para mim disseram-me tanto como me disse o texto. E o texto está associado a todos aqueles que estão perto de nós e que nos protegem e que nos amam e que serão sempre o nosso porto de abrigo, o nosso abrigo, sejam os nossos pais, sejam os nossos avós. E a maneira como ele fala aqui dos avós foi de me levar às lágrimas. Vocês sabem que eu tenho memórias muito felizes com os meus avós maternos, e sempre que eu encontro alguma obra onde o autor faz uma homenagem aos seus próprios avós ou então cria personagens de avós e netos, é de me derreter. E mais uma vez eu derreti-me com o que está aqui. É uma obra maravilhosa, eu não sei mais o que vos dizer. Eu passei várias, ou melhor, anotei aqui no meu caderninho várias passagens que são uma delícia, mas eu poderia ter escrito o livro todo, porque a minha vontade era essa mesma. É uma obra linda, que nos aquece e agasalha o coração e que me deixou completamente derretida e deixou-me com ânimo para julho, porque o mês de junho não foi um mês muito bom de leituras. Há algum desânimo, tenho que confessar, depois falarei melhor disso noutro vídeo, mas esta leitura trouxe-me outra vez aquilo que eu tanto gosto de encontrar numa obra, numa leitura que faça, seja ela mais longa ou mais curtinha como esta. É isto que está aqui dentro. E se vocês ainda não leram esta obra de Walter Ugumem ou outras que ele tem neste formato, assim, que enganadoramente parece infantil, leiam, porque eu também vou fazer o mesmo. Isto é do melhor que há e é um 10 em 10 e é seguramente uma das melhores leituras que eu vou fazer este ano. Tão bom! Ok? E pronto, é isto. Acho que não tenho mais nada para dizer. Já partilhei convosco duas leituras bastante heterogéneas, mas que são de autores portugueses. Autores portugueses que vale muitíssimo a pena tentar conhecer, se vocês ainda não conhecem. Apesar de Isabel Rio Novo ainda não me ter enchido plenamente as medidas, ela tem coisas que me deixam completamente embevecida. E depois tem outras que, pronto, podem não ser muito boas. Já Walter Ugumem é sem dúvida alguma, um dos meus autores favoritos e eu quero continuar a ler muito mais dele e que ele cada vez me delicie mais, ok?
Um beijinho muito grande e digam-me, por favor, se vocês já conhecem estas obras, se já conhecem estes dois autores, se me podem recomendar mais alguma coisa de um e de outro, se vocês estão a participar nos projetos tanto do João como da Ana Catarina, digam. E já sabem, fico à espera dos vossos comentários que tanto prazer me dão e que me deixam de sorriso aberto, ok? Um beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!